Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, continuando, o que nós estamos discutindo na parte de química, que são as reações químicas, Então, nós paramos na aula passada falando um pouco sobre fenômenos químicos, E o que é efetivamente uma reação química. Então, lembrando, na reação química, que é caracterizada, e pode ser escrita na forma de uma reação, como a gente tem nesse exemplo, na reação química, nós temos descrito sempre antes da seta os reagentes, então eu tenho aqui os reagentes e depois da seta os produtos da reação química. Então essa é a característica que acontece dentro da reação química. E nós também discutimos um pouco que na reação química não ocorre criação nem desaparecimento de átomos, Na reação química, todos os átomos que entram nos reagentes devem ser encontrados nos produtos. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o exemplo dos átomos de hidrogênio, que estão aqui. Então, os átomos de hidrogênio que fazem parte desta reação química estão em grupo de 4. Então, eu consigo observar os 4 átomos de hidrogênio presentes também nos produtos. Então, o quantitativo de átomos que entrou na reação, os 4 átomos de hidrogênio, que fazem parte dos reagentes, após a execução da reação química, esses mesmos 4 átomos devem ser observados lá nos meus produtos. Então, eles vão sofrer rearranjos, fazer novas ligações químicas, sejam elas iônicas ou covalentes, e eles vão permanecer na mesma quantidade. Então, eu não posso ter um quantitativo diferente de átomos nos reagentes e nos produtos. Mesma coisa acontece aqui com o oxigênio. Olha só, tenho 2 átomos de oxigênio nos reagentes, formando o O2. Esses 2 átomos, eles vão quebrar a ligação covalente que eles estavam executando e vão realizar novas ligações. Então, o átomo de oxigênio aqui, ele está se ligando covalentemente com os átomos de hidrogênio, formando a molécula de água. Mas se eu tinha 2 átomos de oxigênio, obrigatoriamente eu tenho que ter 2 átomos de oxigênio nos produtos. Lembra aquela lei da química que a gente fala, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, as moléculas, as substâncias, elas vão se transformar, mas nenhum átomo vai desaparecer nessa reação química. Todos os átomos têm que ser mantidos, e não pode surgir nenhum átomo do nada. Então, essa é a primeira informação importante que a gente tem que ter numa reação química. Para a reação química acontecer, para ela existir, eu preciso da garantia de que todos os átomos dos reagentes e dos produtos vão ser iguais, o mesmo quantitativo de átomos nos 2 lados da reação química, tá? E aí, nós também já falamos que nós vamos ter que acertar as quantidades dessas substâncias para garantir que o quantitativo de átomos dos reagentes seja igual lá nos produtos. E que isso nós vamos fazer aumentando a quantidade das moléculas. Então, nós vamos mexer no que a gente chama de coeficientes da reação, que são esses números que estão aqui, que me mostram a quantidade de moléculas que eu tenho. Então, por exemplo, nesta reação química que está aqui representada, o gás carbônico e a água fazem uma reação química para formar glicose e oxigênio, a famosa fotossíntese, Então, aqui eu posso ler que 6 moléculas de gás carbônico reagiram com 6 moléculas de água e ocorreu a formação de uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Eu posso fazer a leitura desta reação química desta forma. Então, esse 6O2 significa que eu tenho 6 moléculas de O2 fazendo parte dessa reação. Então, esse número aqui, que me mostra a quantidade, é o que nós vamos utilizar no que a gente chama de
estequiometria ou balanceamento da reação química. Nós vamos agora aprender a executar esse balanceamento, corrigindo as quantidades de átomos do reagente do produto para que essa reação química efetivamente ocorra, ela aconteça, tá? Então, qual é a primeira coisa que nós temos que garantir? Que a quantidade de átomo no reagente e no produto sempre é igual. Essa reação química que está representada aqui, está sobrando um oxigênio. Ela vai acontecer? Não, ela não vai dar certo. Eu preciso de um quantitativo balanceado. Então, olha só. Aqui eu tenho o exemplo, então, dessa reação que nós estamos estudando entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio para a formação da molécula de água. Então, deixa eu pegar aqui o meu marcadorzinho de texto para a gente começar. Então, olha só. Nesta reação química, então, eu tenho lá dois reagentes, né? O H2 e o O2. Então, agora, vamos para a gente entender bem certinho, vamos escrever as quantidades de átomos que nós temos aqui. Então, olha só. Aqui, vamos contar a quantidade de H2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, vamos anotar 4 átomos de hidrogênio. Ok. Próximo. Aqui no O2, eu tenho lá, vou colocar um pouquinho mais para cá. Aqui no oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Muito bem. Vamos lá agora para a parte dos produtos. Então, aqui no produto, eu posso contar também os átomos de hidrogênio. Tem, ó, 1, 2, 3, 4. 4 átomos, 4 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 4 hidrogênios. E vamos contar os oxigênios. 1, 2. Então, eu tenho 2 oxigênios. Então, percebam que o quantitativo, ó, está aí igual 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos. 2 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios nos produtos. Se nós escrevermos essa reação química de forma balanceada, nós vamos ter a reação entre o H2 e o O2. Então, nós vamos ter essa escrita aqui, né? Então, eu tenho lá H2 reagindo com o O2, formando a molécula de água. Mas a gente ainda tem os quantitativos lá para estudar, né? A gente viu na reação química, eu precisava, para ela acontecer, de 4 hidrogênios, 2 oxigênios, formando nos produtos 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Se não for nessa proporção, vai sobrar oxigênio, como nós vimos aqui, né? Então, vai sobrar átomo de oxigênio, então não vai dar certo a minha reação química. Então, vamos lá para, voltando com esse conceito, né? Eu tenho, então, que corrigir essa minha reação química para garantia das quantidades de moléculas. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui essa reação. Primeira coisa, como que eu sei que essa reação está ou não balanceada? Primeira coisa, eu conto os átomos que existem. Então, aqui eu tenho 2, na escrita, né? 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Então, eu posso ir marcando aqui. Inicialmente, eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? E lá nos produtos, eu tenho 2 hidrogênios da molécula de água e eu tenho 1 oxigênio, do jeito que essa reação está escrita. Então, nós já sabemos que ela, dessa forma, ela não acontece, porque está desbalanceada a quantidade de átomos dos reagentes e do produto. Então, não vai dar certo se eu manter os quantitativos desse jeito. Então, eu vou precisar arrumar essas quantidades,
tá? Então, olha só, aqui eu observo que eu tenho 2 oxigênios, certo? Se eu tenho 2 oxigênios, eles têm que aparecer aqui. E aí, como é que eu faço? Não tem como eu aumentar a quantidade, né, dessa água corrigindo aqui dentro a quantidade de oxigênio, não. Eu vou precisar aumentar a quantidade do átomo em si, da molécula em si. Eu não posso aumentar o átomo sozinho, eu tenho que aumentar o quantitativo da molécula. Eu não posso vir aqui e criar um negócio do nada, por exemplo, colocar 2 aqui dentro, ou colocar tipo 2 oxigênios aqui, mexer na molécula de água. Não posso. O que eu posso fazer para arrumar essa reação química? O único jeito é aumentar a quantidade de águas. Então, em vez de ter uma molécula de H2O, eu vou ter 2 moléculas de água. Então, eu vou ter 2 moléculas de água, certo? Então, poderia escrever dessa forma. H2O mais H2O. Só que não vai vir escrito dessa forma, lógico, não vai vir escrito assim, H2O mais H2O. Nunca vem escrito assim, né? Depois a gente vai transformar isso em equação efetivamente. Mas agora, se eu colocar aqui mais uma molécula de água, deu certo, né? Porque agora eu tenho lá meus 2 oxigênios. Só que olha o problema que eu criei. Eu tinha H2. E aqui também, olha só, tinha um H2, estava tudo certo. Só que quando eu tive que arrumar o oxigênio, o que aconteceu? Eu desbalanceei a quantidade de H2. Perceba que agora os H2 não são suficientes. Então, o que eu teria que fazer? Aumentar a quantidade desse H2. Eu teria que colocar mais uma molécula de H2 aqui na minha reação. Então, dessa forma, só arrumando aqui, dessa forma a reação estaria certa. Então, eu precisaria, como aqui, ó, 2H2 e 1 oxigênio. 2H2 e 1 oxigênio. 2 moléculas de água no final. 2 moléculas de água. Então, a reação dessa forma, ela estaria ok, né? Então, eu teria lá a minha reação química, ó, mesma informação, tá vendo lá? Eu estaria com a minha reação química correta. 2H2, 1 oxigênio e 2H2O sendo formado nos produtos. Só que nós observamos que na estequiometria, as reações não vêm escritas dessa forma. Nós escrevemos as reações químicas de um jeito diferente. Quando a gente precisa falar, olha, essa molécula aqui, eu tenho que aumentar a quantidade dela. Em vez de eu ficar copiando várias vezes a mesma molécula, eu coloco um número que me represente a quantidade. Então, aqui, ó, 2H2. Em vez de eu colocar as 2 moléculas copiadas, eu posso simplesmente colocar o número 2. Falar, olha, do H2, do gás hidrogênio, eu vou usar 2. O oxigênio, eu só preciso de 1 mesmo. E aí, ao final, eu vou ter 2 moléculas de água sendo formadas na reação química. Então, perceba que esta primeira reação química e a segunda reação aqui são a mesma. O que mudou? A forma de escrever. Esses 2 aqui hidrogênios passaram a ser escritos juntos, só aumentando as suas quantidades. Essas 2 moléculas de água que estavam aqui escritas, passaram a ser escritas de uma forma diferente. Então, acrescentando o que a gente chama de coeficiente, que me mostra a quantidade. Então, eu posso falar, olha, na reação química eu preciso de 2 moléculas de H2. Olha só, estão aqui representadas. Eu usei o coeficiente 2. Eu vou usar um O2 só, um oxigênio, ok. Quando eu não escrevo nenhum número, subentende-se que aqui está o número 1, uma única molécula de oxigênio. E aqui, eu vou precisar de 2 moléculas de água, então eu coloquei o coeficiente 2 para me garantir que eu estou lá com as quantidades corretas. Portanto, isso é balanceamento.
isso é estequiometria, quando nós corrigimos as quantidades para acertar os quantitativos de átomos nos reagentes e nos produtos, porque agora aqui, ó, eu tenho 4 hidrogênios e 4 hidrogênios nos produtos, 2 oxigênios nos reagentes e 2 oxigênios nos produtos. Então, agora está balanceada a minha reação. Então, essa reação é a reação verdadeira, é a reação que efetivamente tem a capacidade de acontecer. Muito bem. Primeira coisa, temos uma reação química. Como é que eu vou saber se essa reação química está balanceada ou não? Vou olhar e vou observar se os quantitativos de átomos estão batendo. Então, olha só, aqui eu tenho, né, do lado dos reagentes, eu tenho lá nitrogênio. Consigo ver aqui que eu tenho 2 nitrogênios. E aqui, ó, percebe? Só aparece 1. Então, por aqui eu já sei que não está balanceado. Outro que também dá para ver certinho que não está balanceado é o hidrogênio, ó. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então, sei que essa quantidade de átomos não está balanceada. Muito bem. Então, vamos lá começar o balanceamento, né, desses quantitativos. Então, a primeira coisa, deixa eu pegar aqui meu cursor para escrever. Então, olha só. Aqui eu posso observar que nos reagentes eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Tenho aqui 2 átomos de nitrogênio do lado dos reagentes. Então, obrigatoriamente, eu tenho que arrumar a quantidade de nitrogênios aqui, porque nos produtos eu também preciso de 2. Então, como é que eu faço isso? Incluindo o coeficiente. Então, vou incluir o coeficiente 2. Quando eu faço isso, eu estou multiplicando essa molécula de NH3, eu estou fazendo isso aqui, ó, estou multiplicando ela por 2. Então, estou conseguindo multiplicar a quantidade de amônia, peraí que parece que tem alguma coisa aqui no meio, a quantidade de amônia por 2. Então, olha só, então eu fiz 2 amônias. Então, eu tenho agora o quantitativo de átomos de nitrogênio, né? Eu tenho aqui reagentes, continuei com, vamos lá, 2 nitrogênios aqui nos reagentes, certo? Então, lá os meus 2 nitrogênios. E agora eu consegui colocar 2 nitrogênios também do lado dos produtos, porque eu aumentei a molécula de amônia para 2. Ok, quando eu fiz isso, consequentemente, eu aumentei a quantidade de hidrogênios. Então, o que aconteceu? Eu tinha inicialmente 3 hidrogênios e passei a ter 6 hidrogênios. Então, passei a um quantitativo de 6 hidrogênios. Vamos ver agora se do lado do reagente eu tenho a quantidade de hidrogênios suficientes. Não, né, pessoal? A gente vê aqui que ainda está com 2, mas eu consigo colocar essa quantidade de hidrogênios no quantitativo que eu quiser, né? Então, eu tenho aqui 2H, deixa eu tirar aqui que tá querendo fazer um quadradinho aqui. Eu tenho aqui 2 hidrogênios, né? Então, 2 hidrogênios. Então, eu posso ter aqui 2, 4, 2, 4, preciso de mais um, né? Preciso de 6. Estou apagando a minha quantidade de NH3 aqui, desculpa. Eu preciso de 6 hidrogênios. Então, preciso aumentar a quantidade da minha molécula. Então, olha só, quantos hidrogênios eu usei aqui? 1, 2, 3. Então, é óbvio que eu tenho que colocar aqui o coeficiente para falar, ó, vou precisar usar 3
H2. Então, assim, eu consegui corrigir. Então, agora aqui eu tenho 2 nitrogênios e 6 hidrogênios. E na parte dos produtos, da parte dos reagentes, eu tenho 2 nitrogênios e 6 hidrogênios, tá? Então, eu consegui fazer o balanceamento. Então, quando vocês estiverem fazendo o balanceamento, façam dessa forma que eu estou fazendo. Coloquem aqui, escrevam aqui embaixo as moléculas, os quantitativos de átomo, para vocês irem observando. Balanceamento, opa, por que ficou 6 aqui? Vou tirar isso aqui daqui. Aqui eu consigo, com o quantitativo de átomos, corrigir, né? Então, eu sei que eu preciso de uma molécula de N2 reagindo com 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de amônia. Então, assim eu consigo executar o balanceamento. Então, vão escrevendo embaixo para que vocês sempre executem o balanceamento das reações de uma forma que vocês consigam observar, porque balanceamento você consegue fazer e corrigir o que você está fazendo. Mais um exemplo, olha só. Então, tem uma reação química aqui, NaOH chama-se hidróxido de sódio, HCl chama-se ácido clorídrico, NaCl cloreto de sódio e a água. Então, aqui eu posso observar, ó, sódio 1 e 1, tá ok a quantidade. Cloro 1 e 1, tá ok a quantidade. Hidrogênio 1, 2, então tenho 2 lá. E oxigênio 1 e 1. Opa, professora, quer dizer então que já está balanceada? Vamos ver de novo? Vamos corrigir, colocar tudo aqui de novo, quais as quantidades para nós vermos? Então, eu tenho aqui Na. Então, Na, eu tenho um átomo. Próximo, oxigênio. Oxigênio, eu tenho também um átomo. Hidrogênio. Hidrogênio, eu tenho aqui, ó, 1, 2. Então, vamos colocar aqui a quantidade, 2. E cloro, eu tenho 1. Então, essa é a quantidade de átomos dos reagentes. Vamos agora para os produtos. Então, eu tenho Na1, que está aqui no NaCl, então eu tenho 1. Oxigênio. Oxigênio, tenho 1 aqui na molécula de água, então anoto aqui 1. Hidrogênio, 2 aqui na molécula de água, então anota aqui a quantidade 2. E cloro, tenho 1 cloro aqui na molécula de NaCl, então 1 cloro. Olha só, pessoal, perceba que neste caso, o que aconteceu? A minha reação química já está balanceada. Quer dizer que uma molécula de hidróxido de sódio de NaOH é suficiente para reagir com uma molécula de HCl. E a reação vai se completar, porque vai formar uma molécula de NaCl mais uma de H2O. Então, é suficiente um de cada. Lembrando que o número 1, ele não precisa estar escrito na reação química. Eu não preciso colocar aqui esse número 1, tá? Eu não preciso colocar o coeficiente 1 aqui. Ele está subscrito, porque se não aparece número nenhum, quer dizer que o número aqui é 1. Então, nesse caso, o que eu faço? Nada, já está balanceado. Não preciso incorporar nenhum coeficiente, pois já tenho o balanceamento conforme. Então, nesse caso, já estamos com a reação química ok. Já estamos com a reação química balanceada. Perfeito, pessoal? Mais um exemplo. Então, olha só. Aqui, nesta reação química, eu tenho CH4, metano, reagindo com oxigênio para formar CO2 e água. Então, nesse caso dessa reação química, vamos ver se as quantidades de átomos estão batendo. Então, aqui, olha só, um carbono do lado dos reagentes e do lado dos produtos 1. Bem, para o carbono está tudo ok. Só que aí a gente facilmente observa
que para o hidrogênio as coisas não estão bem, né? Porque eu tenho 2 hidrogênios do lado dos reagentes, desculpa, 4 hidrogênios do lado dos reagentes e 2 hidrogênios do lado do produto. Mostra para mim que a reação está desbalanceada. E aqui, olha só, tenho 2 mais 1, 3 oxigênios e do outro lado eu só tenho 2 oxigênios. Então, mostra que essa reação está desbalanceada. Então, vou dar um minutinho para vocês. Tenta fazer o balanceamento colocando as informações de quantidades de átomos do reagente e do produto. Vamos lá então, pessoal. Nessa equação aqui, então, nós temos o processo de combustão do metano, tá? O processo de queima. Então, sempre quando você vê uma reação química com O2, vai ocorrer o processo de combustão, ou seja, formação de CO2 e água. Então, neste processo aqui, ocorre o processo de combustão. Muito bem, então vamos tentar fazer o balanceamento dessa reação por tentativa mesmo. Tentativa é o nome do processo. Então, vamos lá. Olha só, aqui eu já consigo observar que eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes, né? Então, eu vou ter que aumentar aqui a moléculazinha de água, colocando um coeficiente 2. Quando eu faço isso, vamos lá ver o que aconteceu com o hidrogênio. Vamos anotar aqui. Eu fiquei com 4 hidrogênios para o lado dos produtos e 4 hidrogênios para o lado dos reagentes, ok? Muito bem. Então, eu tenho lá 4 e 4, né? Então, aumentei, já vamos dizer assim, corrigi a quantidade desses átomos de hidrogênio. Então, vamos ver agora o que aconteceu com o átomo de oxigênio. Quando eu fiz isso, quando eu aumentei a molécula de água, eu consequentemente aumentei o hidrogênio, mas também aumentei o oxigênio. Então, vamos anotar agora aqui com quantos oxigênios eu fiquei. Então, aqui, ó, na molécula de água, eu tenho, cada uma tem um oxigênio, então eu fiquei com 2 oxigênios da molécula de água, mais 2 oxigênios que estão aqui no CO2. Então, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Se eu olhar aqui do lado dos reagentes, olha, eu só tenho 2. Mas, se eu pensar, não, vou aumentar a molécula, né, a quantidade de O2, se eu tiver 2 O2 aqui, eu consigo aumentar esse número de átomos de oxigênio, né? Então, aqui eu vou estar incluindo o coeficiente 2. Consequentemente, quando eu fiz isso, eu corrigi a quantidade de oxigênios. Eu fiquei com 4, aqui embaixo, 4 oxigênios. Então, 2 de cada, né? 1, 2, 3, 4 oxigênios aqui. Então, percebe que deu certo a quantidade de hidrogênio e deu certo a quantidade de oxigênio. E aí, vamos ver o que aconteceu com o carbono. O carbono, aqui do lado dos produtos, eu tenho um átomo de carbono. E aqui do lado dos reagentes, também fiquei com um átomo de carbono. Então, ok, consegui fazer o meu balanceamento, porque eu corrigi as quantidades de átomos e agora, ó, perceba, são equivalentes os quantitativos de átomos dos reagentes e dos produtos. Agora, esses quantitativos são iguais. Eu consegui fazer o balanceamento da minha reação, ok? Vamos para mais um exemplo. Deixa eu tirar tudo aqui, deletar esses. Vamos para mais um exemplo. Olha só, esse aqui é um outro processo de combustão, né? Então, aqui eu tenho o propano com o oxigênio. Então, quando eu tenho o balanceamento, eu percebo aqui que não está balanceado, porque, ó, 3 carbonos nos reagentes, aqui só tem 1, ou seja, não está balanceado. Então, vamos lá, vamos corrigir
começando pelo carbono, que já deu para ver aqui que não deu certo as quantidades. Então, nos reagentes eu tenho 3 carbonos, então vou colocar aqui no meu produto, no meu produto, tirar esse marcador, no meu produto, 3 também. Peraí. Aê, ficou melhor agora. 3 CO2. Então, vamos lá, vamos marcar aqui embaixo com quantos carbonos ficamos. Então, eu tenho 3 carbonos do lado do reagente e, consequentemente, 3 carbonos do lado dos produtos. Então, ok, carbono deu certo. Agora, vamos observar o que aconteceu com o nosso oxigênio. Olha só, o oxigênio, aqui eu fiquei com 6 oxigênios, perceberam? Eu fiquei com 6 oxigênios. Então, eu aumentei a quantidade. E aqui eu tenho mais um, então 6, 7. Do lado de lá eu tenho 2. Olha o que aconteceu com o hidrogênio. Aqui eu tenho 8 hidrogênios. E, consequentemente, do lado de lá só 2. Então, percebe que aqui vai ficar mais fácil eu começar a arrumar pelo hidrogênio, porque ele aparece só uma vez desse lado. Então, sempre quando vocês forem fazer o balanceamento, sempre busquem primeiro corrigir os átomos que aparecem uma única vez. Então, percebe? Começamos pelo carbono, agora eu poderia ir ou para o oxigênio ou para o hidrogênio. Então, qual a melhor opção, professora? A melhor opção é pegar o átomo que aparece uma única vez dos dois lados, no caso aqui o hidrogênio. Então, vamos lá. Hidrogênio, eu tenho 8 átomos de hidrogênio nos reagentes, vamos anotar aqui 8 hidrogênios, então eu tenho 8 hidrogênios aqui do lado dos reagentes. E para que eu corrija a quantidade para 8, eu vou colocar aqui o número 4, porque cada molécula de água tem 2. Então, se eu tiver 4, eu vou ter 2, 4, 6, 8 átomos de hidrogênio também. Então, ok, vamos colocar aqui 8 hidrogênios. Então, conseguimos corrigir a quantidade dos hidrogênios. Agora, vamos ver o que aconteceu com o oxigênio. O oxigênio, quando eu coloquei 4 aqui, automaticamente eu fiquei com 4 moléculas de água, e cada molécula tem um oxigênio. Então, fiquei com 4. Aqui, eu tenho 3 vezes o CO2. Cada CO2 tem 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho 6, né? 2, 4, 6 oxigênios. 6 oxigênios do CO2 mais 4 da água, consequentemente, eu tenho 10 átomos de oxigênio do lado dos meus produtos. E aqui eu só tinha 2, mas dá para chegar, né? Se eu for aumentando as quantidades, se eu pensar em 5 átomos de oxigênio, eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10. Então, dá para eu corrigir a quantidade de oxigênios com o meu coeficiente 5. Porque aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 10 átomos de oxigênio aqui do lado dos reagentes. E aí, eu corrigi as quantidades, perceberam? Eu fiquei com o mesmo quantitativo de átomos nos produtos e reagentes. Olha lá, os meus produtos e reagentes com os mesmos quantitativos de átomo. Então, eu consegui, através da estequiometria, do balanceamento, corrigir as quantidades de átomos entre reagentes e produtos. Por quê? Eu sempre considero que esse quantitativo deve ser igual. E aí, o que eu faço? Eu sempre vou adicionando os meus coeficientes. E esses coeficientes vão corrigindo as quantidades de moléculas para que a minha reação química final dê certo. Ok, pessoal?